Fala pessoal, Caio Vinícius na área, a gente está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje você vai aprender sobre duas ferramentas pouco conhecidas do Photoshop, mas que são muito poderosas para que você possa conseguir criar esse tipo de efeito de desfoque de movimento que está aparecendo aí agora para você na tela, para que você possa conseguir deixar suas imagens cada vez mais incríveis. Então, se você curtiu essa ideia, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vocês estão vendo que está chegando vídeo novo toda semana. Então é muito importante que você esteja inscrito para não perder nenhum desses vídeos. Então já se inscreveu, já deixou o seu like, beleza? Então bora lá pro Photoshop! Bom pessoal, então vamos lá, a imagem já aberta aqui no Photoshop. E para facilitar o seu aprendizado, lembra que você tenha o melhor proveito dentro dessa aula, eu separei aqui uma estrutura que a gente vai seguir do início ao fim para que o processo fique mais bem explicado e você entenda realmente passo a passo de cada etapa. Então vamos lá. A gente vai começar fazendo as seleções das rodas e do carro. No que eu coloquei aqui do carro, a gente vai selecionar tanto o carro quanto as rodas em camadas separadas. Depois a gente vai aplicar o desfoque, tanto nas rodas quanto no background da imagem. Depois a gente vai para os ajustes finos, que é muito importante para que a imagem fique realmente perfeita. E por fim, eu vou passar para vocês como dica bônus alguns efeitos finais para deixar a nossa imagem ainda mais interessante. Mas vamos lá, chega de papo e bora aqui para o Photoshop, bora trabalhar. Então, eu já tenho aqui a minha camada original, onde eu vou duplicar essa camada, né? Porque a gente vai manter a camada original para a gente fazer um comparativo ali do antes e depois do nosso efeito. Maravilha! Então, eu vou começar fazendo a seleção do carro. Então, para isso, eu vou utilizar a ferramenta Pen Tool ou caneta. Então, como esse é um processo mais demorado e um pouco repetitivo, eu vou acelerar o vídeo. Mas caso vocês queiram um vídeo somente falando sobre Pen Tool, né? Somente falando sobre a caneta, sobre como utilizar as melhores técnicas para se utilizar essa ferramenta que é muito poderosa dentro do Photoshop, deixem nos comentários. Dependendo da quantidade de comentários, eu gravo esse vídeo com o maior prazer. Então, por enquanto, eu vou acelerar o vídeo aqui e até daqui a pouco. Prontinho, demarcação feita. Agora, só transformar isso aqui na seleção. Então, direito, Make Selection. E já vou jogar um valorzinho de feather aqui, sei lá, 0.7. Já vai funcionar bem. Dou um OK. E agora eu vou duplicar essa nossa seleção, Ctrl J, e agora eu tenho esse carro aqui em uma camada separada. Seguindo a nossa estrutura, agora eu preciso fazer a seleção das rodas. E agora vai ser mais fácil, porque essa parte aqui das rodas já está selecionada, né? Então só preciso fazer essa parte aqui interna. Então para isso, mais uma vez, eu vou utilizar a nossa ferramenta Pen Tool. Então vamos lá. Prontinho, demarcação feita. E nesse caso, pessoal, eu não vou selecionar essa terceira roda, porque ela não tem nem textura, ela está totalmente escura e aplicar ou não o efeito aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então vamos concentrar somente nessas duas. Então faço a seleção, beleza? Já selecionei tudo, né? Só Ctrl Enter para transformar a demarcação com a Pen Tool em seleção. E agora eu vou duplicar essas rodas aqui também, né? Então Ctrl J mais uma vez para separar essas rodas. Só que vocês vão perceber que essas rodas elas estão na mesma camada. E para aplicar o efeito, eu preciso que cada roda esteja numa camada separada. Então, como que eu separo isso aqui? A maneira mais simples. Cara, pega a ferramenta de seleção, qualquer uma delas. Nesse caso, eu vou pegar retangular Marquee. Faço a seleção de qualquer uma dessas rodas. E utilizando as teclas de atalho Ctrl Shift J, olha só, ele já duplica essa roda que estava selecionada, já colocando em uma nova camada. Então, assim, eu tenho uma roda em cada camada do jeitinho que eu preciso, totalmente separado. O que eu vou fazer agora é só renomear aqui para 01 e 02. E essa outra camada eu vou renomear para carro. E essa outra de baixo vou renomear para desfoque, que é a camada que a gente vai aplicar o desfoque. Maravilha, volto à visualização. E agora, seguindo a nossa estrutura, a gente vai aplicar o desfoque, tanto nas rodas quanto no background. Nesse caso, vamos começar pelo background, que eu acredito que vai fazer mais sentido. Então, vamos lá. Venho aqui na camada de desfoque, e para aplicar o desfoque que a gente vai utilizar uma ferramenta pouco conhecida do Photoshop, pouco utilizada, mas que é muito poderosa, que é a ferramenta Path Blur. Então, para isso, eu venho no menu Filtro, Blur Gallery ou Galeria de Desfoque, e aqui embaixo eu tenho a Path Blur ou Desfoque de Demarcador. E como o próprio nome já diz, ele tem um demarcador, na verdade ele pode ter vários demarcadores que vão ditar a direção desse desfoque. Então vocês podem ver que eu tenho aqui esse caminho, né? Essa setinha que indica a direção. Então a setinha sempre vai indicar a direção
que o seu desfoque vai acontecer. Você pode movimentar isso aqui, deixar do jeito que você quiser. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho. E a gente pode deletar também. Posso clicar em cima de uma bolinha dessa aqui e dar um delete que some tudo. E daí agora, vocês podem ver que o cursor ele vira uma espécie de pin, né? Onde eu posso criar vários desfoques diferentes, e é o que a gente vai fazer. Então, utilizando como guia essas próprias linhas aqui que a gente tem no asfalto, né, na pista, a gente vai criar essa demarcação de desfoque. Então, clico, levo o mouse para frente, clico de novo, ele já cria essa direção, né, esse desfoque aqui direcionado. Porém, se eu levo o mouse para um lado ou para o outro, ele faz algumas curvas, né, como se fosse a própria Pen Tool. Então, o que eu preciso fazer? Cara, se não vai ter curva, vai ser retinho, volta lá no pontinho e clica mais uma vez sobre ele, que assim você realmente finaliza o efeito. E daí, se você clica sobre esse pontinho e movimenta o cursor perto dele, você vai ver que tem um slider, onde você pode diminuir ou aumentar a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o nível de desfoque. Então, nesse caso, eu vou colocar uma velocidade bem alta aqui na frente, e você também pode controlar essa velocidade por esse slider aqui em cima. É a mesma coisa. Então, aqui eu vou deixar uma velocidade maior, e nesse pontinho de cá, eu também posso controlar a velocidade, vou deixar uma velocidade menor. Então, algo mais ou menos assim, que é o que acontece nas fotos que a gente vê aí de carros, né, de veículos em movimento, né? O que está mais próximo aqui sempre está mais desfocado, o que está lá no fundo tem um desfoque menor. Então, eu vou seguir essa estrutura para toda a imagem. Então, agora eu vou criar novos demarcadores. Então, aqui, por exemplo, ó, clico, levo o mouse para cá, clico de novo e agora movimento o mouse para ele fazer a curvinha acompanhando ali aquela estrutura metálica, né? E aí, acredito que aqui tá legal, clico de novo e finalizo o efeito, beleza? Vou deixar aquele mesmo esquema, aqui um pouco maior e aqui um pouquinho mais suave. Maravilha! E daí eu posso fazer isso por toda a imagem, cara. Então, aqui eu vou colocar mais um também. Mesmo esquema. Um pouco mais forte, aqui um pouquinho mais fraco. Se você quiser também criar, só para mostrar para vocês um exemplo aqui, venho aqui, crio e faço, olha só, uma curva bem grandona, né? Também pode funcionar. Nesse caso aqui não funcionou muito bem, porque acabou afetando aqui a parte de fora, né? A parte das árvores, mas você pode corrigir isso aqui ainda, criando uma outra curva, né, um outro demarcador de desfoque. Então, olha só, você consegue ter realmente total controle. Nesse caso eu não vou fazer, porque a gente precisaria de mais tempo para conseguir configurar tudo isso aqui. E para nossa imagem, somente essas aqui já vão funcionar. É lógico que aqui dá para fazer mais uma, acompanhando a curva que o carro está fazendo. Acho que aqui vai ficar legal. Algo mais ou menos assim. Vamos ver. Assim já fica legal. Posso mais uma vez aumentar esse valor. E aqui diminuir um pouquinho. Assim. E aqui eu vou colocar mais um também. Perfeito. E aqui também mais um para finalizar. Você pode criar quantos você quiser, viu, pessoal? Não tem limite, pelo menos eu nunca cheguei no limite, que eu não conseguiria mais criar. Mas nesse caso aqui já vai resolver pra gente. E mesmo depois que você já criou um demarcador, você pode clicar sobre a bolinha, ó, e movimentar para onde você quiser também. Eu tinha esquecido de falar sobre esse detalhe. Perfeito. Show de bola, o desfoque já está acontecendo, já está legal. Se você aperta P, você vê o antes e o depois, né, o Page Preview. Então aqui pra gente já está interessante. Clico sobre OK e beleza. Já tenho aí o desfoque. Show. O que eu vou fazer agora é aplicar o desfoque nas rodas. Então, nessas rodas, pessoal, eu vou até colocar dentro de um grupo, vou chamar isso aqui de rodas para poder organizar mais o nosso arquivo. Aqui nessas rodas, eu vou transformar cada uma dessas rodas em objeto inteligente. E por que eu faço isso, né? Porque se eu for aplicar o efeito do jeito que está aqui, sem transformar em objeto inteligente, o filtro ele vai entender que o tamanho do arquivo, que o tamanho desse arquivo da roda é exatamente o tamanho do arquivo inteiro aqui, ó. E isso acaba deixando mais difícil de controlar e deixa o filtro um pouco mais pesado. Mas se eu converto cada uma em objeto inteligente, vamos lá, ó, botão direito, passo para Smart Object, Smart Object. E daí eu dou 2 cliques nessa roda, no número 1, por exemplo, ele abre um arquivo menor. Olha a diferença de tamanho para esse arquivinho aqui, para esse grandão. É muito mais fácil de controlar e muito mais leve de processar também. Maravilha, o que eu vou fazer aqui? Só dar um Ctrl J para duplicar, né, para manter sempre a original intacta. E nessa nova cópia eu venho no menu Filtro, mais uma vez Galeria de Desfoque, ou Blur Gallery, só que agora a gente vai utilizar a ferramenta Spin Blur.
E aqui nessa ferramenta, ela é até um pouco semelhante à PEF, né? Só que ela já vem com um caminho pronto, um caminho, uma circunferência pronta. E aqui eu só preciso deixar essa circunferência, olha só, posso clicar sobre esses pontinhos de fora e eu consigo mexer na forma dessa circunferência, né? Eu só preciso, então, deixar essa circunferência no formato que eu quiser, olha só, aqui, deixo ele aqui assim, posso rotacionar também. E daí, cara, eu só preciso prestar bastante atenção se o desfoque não está deformando o formato da roda, por exemplo, assim, ó. Porque não adianta você querer colocar no centro da roda, porque a gente precisa colocar de maneira que fique centralizado a forma que a roda aparece, né? A circunferência que ela aparece. Então aqui ela aparece de uma maneira mais oval. Show de bola. E eu vou deixar isso aqui com uma velocidade de 20. Então aqui você controla a velocidade, beleza? Você também pode controlar, como a gente viu na PEF, clicando sobre o pontinho e vindo aqui no slider. Então aqui 20 já vai funcionar para a gente. Não esquece esse valor de 20, porque a gente vai precisar dele também para colocar na outra roda, né? E agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu só vou aumentar isso aqui um pouco, para pegar um pouco na área do pneu aqui também. Eu acho que aqui já vai funcionar. Geralmente eu coloco bem grandão assim, ó, para pegar o pneu inteiro. Mas no caso desse pneu, ele já praticamente não tem textura, né? Então, praticamente não vai dar muita diferença. Mas só para não correr o risco, eu vou deixar ele bem grandão. Beleza? Dou um OK e o desfoque tá aí. Show de bola. Ctrl S para salvar. A gente está no objeto inteligente. Fecho esse arquivo e olha só, primeira roda já está funcionando. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na segunda. 2 cliques para acessar esse arquivo do objeto inteligente. Ctrl J para duplicar. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque vocês já viram o processo. Venho no menu filtro, galeria de desfoque e spin blur. Vamos lá. Mesmo esquema, pessoal. Acho aqui um ponto central para poder começar. Vamos deixar no mesmo formato, né, da roda que a gente tem aqui. Um pouco mais para cima. Maravilha. Aumento para englobar o pneu também, para afetar o pneu também. Acho um ponto aqui que não cause nenhuma deformação na roda e aumenta essa velocidade para 20. Show de bola, dou um OK. Ctrl S para salvar, fecho o arquivo e olha só, as duas rodas já perfeitas. Olha como a imagem já começa a fazer sentido. Porém, seguindo a nossa estrutura, agora a gente precisa fazer alguns ajustes finos, né, para corrigir alguns defeitinhos que é normal de acontecer. Então, o que eu vou fazer? Nesse grupo que a gente renomeou para rodas, eu vou criar uma máscara dentro do grupo, porque assim tudo que eu apagar já vai afetar as duas rodas, não preciso ficar apagando roda por roda individualmente. Então, estou com a máscara, pego o pincel na cor preta, show de bola, e vou apagar alguns defeitos. Parece que não tem defeito, mas se você desliga tudo aqui e deixa só o grupo das rodas, olha só, tenho esses defeitinhos aqui, ó. Então, por exemplo, essas partes aqui que não são interessantes pra gente, né? Então, coisa simples, mas é bom a gente tirar. Vamos lá. Prontinho, já apaguei tudo aqui que me incomodava. Show de bola. As rodinhas já se encaixaram aí muito bem na nossa cena. Porém, eu tenho um pequeno probleminha. Vocês podem ver que quando a gente aplicou o desfoque lá no background, né, afetou o carro e aí ficou parecendo que tem um carro fantasma aqui atrás. Então, como que a gente vai resolver isso, né? Como isso aqui é um problema que está na camada chamada desfoque, a gente vai selecionar essa camada e vem até o menu filtro. E aqui a gente tem a opção chamada Liquify, que é uma ferramenta também que vai nos ajudar bastante nesse processo. Então, vou só dar um zoom aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais próximo. Eu vou utilizar a ferramentinha do dedo que arrasta, né? E daí eu vou simplesmente, olha só, arrastar isso aqui para debaixo da nossa camada. E daí, para você ter certeza que você está fazendo do jeito certo, é só você ativar essa opção aqui, ó, de Show Backdrop, porque você consegue ver a sua imagem, né, a sua camada atual, como está ficando no seu arquivo. Daqui você controla a opacidade, se você quiser trabalhar com as duas camadas visíveis, tanto a que você está editando quanto o seu documento, você também consegue. E daí, ó, é só ir empurrando isso aqui para debaixo da nossa camada do carro. Olha só. Aí a dica que eu dou para vocês é não trabalharem dessa maneira assim, ó, fazendo curvas, sabe? Então sempre trabalha empurrando esses pixels mais reto possível, né, para não deixar o asfalto aí ondulado, né, não criar nenhum tipo de ondulação.
E aqui o processo é ter um pouquinho de paciência, pessoal, e ir empurrando esses pixels aí para baixo do nosso carro. Dou um OK. E olha só, tá aí o nosso efeito praticamente finalizado, né? E agora, como a gente já está chegando no final, vamos lá para o bônus que eu prometi, né? Que são os efeitos finais. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu geralmente costumo fazer nas imagens de carro que eu produzo para o meu portfólio e também para os meus clientes. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu gosto muito de criar uma vinheta nessa parte de baixo, somente na parte de baixo, para trazer um certo volume, uma certa profundidade para minha cena, é algo que deixa a imagem mais impactante. Então, para isso, eu crio uma camada de ajuste de curvas, como sempre, né, trabalhando com curvas, e puxo essa curva aqui para baixo para ganhar um certo contraste. Então, faço isso e agora eu inverto essa máscara, Ctrl I, para fazer a inversão, e usando a ferramenta de gradiente, gradiente linear do branco para o transparente, uma opacidade aí, sei lá, uns 60% já vai funcionar perfeitamente bem para a gente. Eu começo a pintar, olha só, sobre a parte de baixo aqui da minha cena, ó, e daí eu consigo ganhar essa profundidade que eu falei para vocês, ó. Vou criando essa profundidade aqui no asfalto e deixando a imagem um pouco mais dramática, né? É algo que deixa a imagem mais interessante. Então, olha só, antes e depois, né? Já ganha uma certa profundidade. Show de bola. E por fim, eu gosto de fazer um efeito de bloom light, como a gente tem aqui uma área, né, de entrada de luz bem evidente, eu gosto de deixar isso aqui mais evidente ainda, trazendo o efeito de bloom light. Como que a gente faz esse efeito? Eu vou mesclar todas essas camadas por cima de tudo, criando uma nova camada. Então, para isso, Ctrl, Alt, Shift E, para mesclar tudo. E aqui eu preciso agora tirar toda a informação de textura da imagem e manter somente os tons. Como que eu faço isso? Utilizando a ferramenta de desfoque, pode ser mesmo o Gaussian Blur. Então, filtro, Blur, Gaussian Blur ou desfoque gaussiano. Trabalho num valor bem alto, vou colocar aqui 50, porque assim eu removo toda a textura, mantenho somente os tons. Como eu estou falando de luz, eu preciso de um Blend Mode, né, que trabalhe com as áreas de luzes. Qual Blend Mode pode ser esse? Cara, qualquer um desse grupo aqui, ó. Qualquer um vai funcionar, mas eu gosto de trabalhar com Screen ou Divisão para quem trabalha em português. Clico sobre ele, já tem esse efeito de luz, né? Essa luz meio fantasiosa, é um estilo que eu gosto muito, porém a gente não pode deixar a nossa imagem desse jeito. Então eu preciso esconder esse efeito utilizando uma máscara preta. Como que eu faço isso? Segurando a tecla Alt e clicando sobre o ícone de máscara, ele adiciona uma máscara preta que esconde todo o efeito. Agora, com a ferramenta de gradiente, gradiente radial, mais uma vez, do branco para o transparente, opacidade aí em torno de 30%, eu começo a pintar sobre as áreas que tem entrada de luz. Não vou pintar luz na sombra, pessoal, somente nas áreas de luz. E olha só, eu vou trazendo esse efeito aí, essa explosão de luz, né, que fica bem interessante. Posso criar esse efeito aqui no carro também, aqui no vidro também vai funcionar bastante. Só cuidado para não exagerar demais. Acho que aqui também pode ter um. E assim a gente finaliza a nossa imagem. E como eu falei para vocês desde o início, vamos ver o antes e o depois, né? Então, olha só, o antes, sem nenhum efeito, a imagem do jeito que ela chegou. E depois, utilizando essas duas ferramentas de desfoque pouco utilizadas e pouco conhecidas aqui no Photoshop. E aí, o que você achou dessa técnica? Já conhecia alguma dessas ferramentas? Já tinha utilizado alguma delas para outro tipo de efeito? Enfim, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer poder ler. E agora eu quero te lançar um desafio. Agora que você já fez esse efeito, eu quero que você tire uma foto ou print do efeito que você acabou de criar e poste lá no seu Instagram, seja no Stories, seja no feed, enfim. Posta lá no Instagram que vai ser um prazer poder repostar e mostrar pro pessoal que quem tá acompanhando os vídeos aqui no canal tá sempre evoluindo. Então o desafio tá lançado, eu tô esperando, hein? E por fim, se você tiver curtido esse vídeo, já deixa o seu like e já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Pessoal, é muito importante que vocês estejam inscritos para que vocês possam receber todos os vídeos que eu tô lançando toda semana. Beleza? Então é isso, a gente se vê numa próxima. Grande abraço, tamo junto e valeu!